aleluias. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. O Senhor é bom, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã. O Senhor é bom, e as suas misericórdias duram para sempre. O Senhor é bom, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, a cada dia, a cada dia. Agradeça ao Senhor por o dia que Ele te deu. Agradeça ao Senhor pela semana que Ele te deu. Agradeça ao Senhor pelo mês de agosto que você está vivendo. Agradeça ao Senhor pelo ano de 2021, o ano da liberdade no Espírito. Dê graças a Ele. Diga: Senhor, muito obrigado, Jesus. Eu sei que eu não sou merecedor, eu sei que eu sou falho, eu sei que eu sou carente e necessitado das tuas misericórdias. Por isso que eu sou firme e firmado na sua palavra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo, por tudo que Tu és. Eu te engrandeço, eu te glorifico, eu te exalto, porque só o Senhor é Deus. Tu és o único digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Amém? Poder se assentar. Domingo, dia 15 de agosto de 2021. Uau! Né? Estamos aí, nos falávamos isso, né? Essa semana, já estamos no limiar do meio do mês de agosto. Daqui a pouco adentramos em setembro e já chegamos ao final do ano. Um ano muito difícil, mas muito abençoado. Amém, queridos? Muito abençoado. Deus tem feito grandes coisas no meio de nós. Amém? E muito maiores Ele vai fazer ainda. Quem esteve aqui domingo passado, era o Dia dos Pais, nós falamos especificamente sobre o Abba Pai, falamos sobre a oração modelo que Deus deixou, que Jesus deixou para nós, que foi a oração do Pai Nosso, O Pai é nosso, o pão é nosso, mas o reino é dele. Amém? Amém? E essa noite eu sempre procuro, e o que o Senhor tem feito comigo é remexer dentro de mim, é rebuscar dentro de mim, é como a pastora Inaira falou num culto, uns 2, 4 cultos atrás, realmente ele cavucar dentro de nós, remexer, para que a sua palavra, para que aquilo que nós vivamos venha a fluir de dentro de nós. Amém, queridos? E eu espero que nesta noite a palavra venha realmente para remexer algo dentro de você, para realmente te tirar dessa zona de conforto e você possa entender se realmente você é um vencedor ou você é um perdedor. Você é um vencedor ou você é um perdedor? Vou falar especificamente de 2 personagens da Bíblia e termino com um terceiro. Vocês vão identificar muito claro qual é a condição dos 2 primeiros e do último. O que é vencedor?
Vencedor é quem consegue superar as dificuldades e os obstáculos impostos pela vida. Por exemplo, a pandemia dos dias de hoje, né? O seu dia a dia no trabalho, na faculdade, na família. Vencedor é quem conseguiu ter êxito na vida. Vencedor, quem tem honras ou motivo para comemorar. Vencedor é um substantivo masculino que significa ou indica, né, um indivíduo, uma pessoa que venceu uma competição, um jogo, uma partida, uma luta. Como nós vimos agora no mês de julho, né, as Olimpíadas lá no Japão de 2020, acontecendo no ano de 2021, onde o Brasil mais uma vez bateu recordes, onde nós conseguimos 21 medalhas, sendo 7 medalhas de ouro, 6 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze. Agora, o que é ser um perdedor? Óbvio, ser um perdedor é o contrário de ser um vencedor. Perdedor é aquele que não consegue vencer com facilidade. Perdedor é quem perde sempre. Perdedor é um adjetivo que significa quem não conseguiu vencer ou que não obteve vitória. Você, eu, todos nós somos vencedores ou somos perdedores? Vamos começar a falar do primeiro personagem bíblico. Você vai encontrar lá no livro de Juízes, começa lá no capítulo 13 e vai até o capítulo 16. O livro de Juízes é muito fácil, né, irmãos? É o 7º livro da Bíblia, né? Logo após Josué, você encontra o livro de Juízes, e ele vai falar de um homem, de um juiz, né? Chamado Sansão, cujo nome significava homem do sol, da tribo de Dan. Ele era um nazireu desde o ventre de sua mãe, e de extraordinária força, que foi escolhido e destinado para salvar o povo de Israel dos filisteus. Como eu disse para vocês, ele foi escolhido no ventre da sua mãe. Ele era um nazireu de nascimento. Vocês sabem o que significa um nazireado? Ou o que significa um nazireu? É aquele que faz um voto caracterizado por alguns sacrifícios. Nomeadamente, não beber vinho, não comer uvas, não cortar o cabelo, não se aproximar de um cadáver. E este voto era específico, feito pelos hebreus, num dado período de tempo. Sansão foi um dos e o último juiz bíblico. Nós vemos ele, né, como falei, do capítulo 13, nós vamos falar um pouquinho do capítulo 13, 14, 15 e 16. E também nós vamos encontrar, né, Sansão sendo citado lá na galeria da fé, em Hebreus capítulo 11, nos versículos 32 e 33, que diz: que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas e fecharam a boca de leões. No Juízes capítulo 13, do versículo 1 ao 24, vai nos mostrar o nascimento, o propósito, o voto e o início da vida de Sansão. Olha que interessante, irmãos, quando você começa a ler o livro de Juízes, do capítulo 1 até aí o capítulo 13, nós vamos ver que há essa redundância, esse acontecimento simultâneo, né, de o povo fazer o que o Senhor reprovava, e aí ele era feito escravo, e o Senhor levantava alguém do meio do povo para que libertasse, né, o povo de Israel. E
Acontece dessa forma com Sansão. Olha que interessante, diz assim, ó, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Então nós podemos, volta aqui um pouquinho, então nós podemos ver aí, olha, então o que significa que eles fizeram o que reprovava ao Senhor, ou seja, foram contra os mandamentos do Senhor, contra a lei do Senhor, amém, querido? E aí o Senhor colocou eles sobre o jugo dos filisteus durante 40 anos. Vamos lá, 2. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Olha que interessante, irmão, volta um pouquinho. Nos mostra alguém da tribo de Dan. O seu nome era Manoá, e a sua esposa, não cita o nome, eu fiz uma pesquisa, durante os 3, do capítulo 13 até o capítulo 16, não fala o nome da mãe de Sansão, né? Mas fala o nome do pai, Manoá, que é um hábito da cultura judaica, amém? Enfim, né? E qual que era algo que marca aí, queridos? Ela era estéril. Guardem bem isso. Vamos lá? Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um menino. Todavia, olha que interessante, irmãos, essa mulher é estéril, aparece um anjo do Senhor, nós vamos ver isso do versículo 2 ao versículo 7, aparece especificamente para a mulher, tá? Explicando para ela que ela vai ter um filho. Então vamos lá, ó. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então, a mulher foi contar tudo a seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Até aí. Então nós vimos então, queridos, aí que, né, aparece o anjo do Senhor dando a notícia e um direcionamento muito específico para a mulher de Manoá. Você vai ter um filho, você vai engravidar, ele vai ser, né, a partir de hoje você não faça isso, não faça aquilo, ou seja, mostra como tem que ser primeiramente a vida dela, né? E depois, qual é o objetivo e o propósito da vida de Sansão? Qual é o propósito na vida de Sansão? É que ele vai iniciar a libertação do povo de Israel, que estava há quantos anos? 40 anos debaixo do jugo dos filisteus. Então assim, o anjo do Senhor fala com a mulher, e a mulher imediatamente procurou o seu marido para compartilhar isso. E qual foi a atitude do marido? Vamos lá? Versículo 7. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um menino, todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento até o dia da sua morte. Então, qual que foi a atitude do homem? Então, Manoá orou ao Senhor. A atitude do homem, no caso aqui Manoá, representando nós homens, qual foi a atitude dele como um sacerdote da sua casa? Foi orar ao Senhor.
Qual a oração dele? Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviastes volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai crescer. É muito interessante essa introdução, irmãos, porque quando nós chegarmos na vida de Sansão, eu vou passar muito rápido na vida dele, e para que nós possamos chegar a uma conclusão juntos. Se Sansão cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele, ele foi um vencedor ou ele foi um derrotado? Nós vamos chegar a essa conclusão. Versículo 9. Deus ouviu a oração de Manoá, e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: o homem que me apareceu o outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, disse ele. Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? Duas perguntas que Manoá fez: como devemos criar o menino e o que ele deverá fazer? Olha a resposta, queridos, olha, vamos lá. O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Então tudo aquilo que o anjo do Senhor enviado por Deus já tinha dado as recomendações para a mulher, é aquilo que tinha que ser feito. Aí ele veio novamente referendando, né? O 14. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo o que ordenei a você. Para por aqui. Então, queridos, a mulher de Manoá, ela era estéril. Deus mandou um anjo para falar com ela 2 vezes sozinha. Na segunda vez, ela vai e chama o seu marido, e aí fala com os dois, dando uma diretiva muito clara sobre a vida daquele menino que ia nascer. Até aqui tudo bem? Vamos lá para o versículo então 20. Vamos lá? Treze. Não mais. Mais. Aí, 24. Então, até ali nós vamos ver o momento do encontro, né? De Manoá, sua mulher, com o anjo de Deus, o holocausto que eles oferecem, né? E aí o acontecimento: a mulher deu à luz um menino. Então nós podemos aí mensurar o tempo do momento em que o anjo do Senhor fala com a mulher de Manoá até o nascimento, pelo menos aí 9 meses, esse tempo de nascimento. Amém, queridos? Então a mulher deu à luz um menino e pôs o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. Então nós vemos, a mulher deu à luz ao menino. Então nós estamos vendo um bebê, nós vamos ver uma criança, nós vamos ver um menino, nós vamos ver um adolescente, nós vamos ver um jovem, e aí nós já estamos vendo um homem. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. 25.
E o Espírito do Senhor, marca bem isso, irmãos, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. O Espírito do Senhor começou a agir nele. Vocês se lembram da palavra que o Senhor liberou para nós esse ano em 2ª Carta a Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz: o Senhor é Espírito. Ora, onde o Espírito do Senhor está, há liberdade. Então nós vemos aqui que Sansão nasce, cresce, o Senhor abençoa, e o Espírito do Senhor começou a agir nele, num tempo específico, determinado por Deus. Amém, queridos? Aí termina o capítulo 13, aí nós vamos para o capítulo 14, do versículo 1 ao 20, nós vamos já começar a ver os erros de Sansão, o seu casamento ou o seu quase casamento. Coloca para mim o 14:1, do versículo 1 ao 4, olha aqui, ó. Sansão desceu a Timná e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Timná, consigam esta mulher para ser minha esposa. Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: consiga-a para mim, é ela que me agrada. Para um pouquinho aí. É bom nós entendermos este momento. Sansão era de que tribo? Da tribo de Dan. Então, Sansão, ele era hebreu. O mandamento, quando você vai ler em Levítico, era proibido que um hebreu casasse com estrangeiro. E aí nós vemos a atitude do homem, do jovem, do homem já, Sansão, em querer se casar com uma mulher filisteia. E fala com o seu pai, só que olha que interessante, é um detalhe, aí sim o versículo 4, só que tem um detalhe muito importante aqui, olha, seus pais não sabiam que isto vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Então vocês começaram a entender o nascimento de Sansão foi para que ele iniciasse a libertação do jugo do povo de Israel pelos filisteus. E quando nós começamos a ir para Deus, a buscar a Deus, muitas vezes nós não entendemos a forma e a maneira que Deus trabalha para alcançar os seus objetivos. E na vida de Sansão nós vamos ver isso muito claro. Ele vai contra os princípios, contra a sua cultura, mas por quê? Porque Deus tinha um propósito muito específico para isso. E se vocês continuarem a ler isso, vocês vão ver que no final esse casamento ele acaba não dando certo. E aqui nos mostra, e aí no final quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas nos mostra uma das fraquezas de Sansão pelas mulheres. Mas vamos continuar aqui, vamos continuar para que a gente possa concluir. Versículo 5. Sansão foi para Timná com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Timná,
De repente um leão forte veio rugindo na direção dele. Qual é a sua atitude? Um leão forte vindo na sua direção? Correr, né? Mas Sansão, o que ocorreu? O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito, mas não contou nem ao pai, nem à mãe o que fizera. Por que olha que interessante, nós vimos lá que o Espírito do Senhor começou a agir na vida de Sansão, e aí nós já vemos uma ação efetiva, no enfrentamento com um leão. O Espírito do Senhor se apossa dele, né? E ele, com as mãos, literalmente, né? Rasgou o leão, como se fosse um cabrito. Versículo 7. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Ora, algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão olha, muita atenção. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um exame de abelhas de mel. Vocês se lembram que eu falei do significado de um nazireado, de um nazireu? Que uma das coisas que era proibido para eles era qual? Tocar em coisas mortas, impuras. Olha que Sansão faz, versículo 9. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram, mas não lhe contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Isso é muito grave, irmãos. Vocês vão ver o resultado. Então nós vimos a primeira atitude dele, mas com a permissão de Deus, casar com uma filisteia. A sua segunda atitude, comer de um cadáver. Comeu o mel, mas estava num cadáver de um leão. Segunda infração, mas vamos lá, depois eu vou enumerar isso mais para frente. E aí nós vamos ver ele chegando, né? Aí nós vamos ver do versículo 10 até o 17, né? Ele estando na festa do seu casamento, que durou 7 dias, onde ele propôs um enigma, né? Para os jovens que estavam junto com ele, né? E os jovens não conseguindo decifrar esse enigma, pegaram, depois de 3 dias, pegaram a mulher dele, ou a sua pretendente, que ainda não era mulher, né? Sua pretendente, e a ameaçaram de matá-la, de queimá-la, e a sua família, se ela não obtivesse a resposta. E ela ficou importunando. Olha que interessante, irmãos, o versículo 17, põe no 17 para mim. Ela chorou durante o restante da semana da festa. Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Olha que interessante, irmãos. De tanto a mulher falar no ouvido de Sansão, de perturbá-la, a palavra diz isso justamente, de perturbá-la, né? De perturbá-lo. Eu quero saber o que é isso, porque ela estava correndo, ela estava sendo ameaçada, correndo risco de vida, né? E aí nós vemos o resultado. Ele conta para ela, e ela conta para os seus amigos, que eram 30 moços, né, ao qual tinha se prometido, né, uma muda de roupa, e uma outra peça de roupa também, de boa qualidade, naquela época de boa qualidade, né? E o que eles fazem? Eles respondem. E aí começa a primeira ação de Sansão. Ele vai lá
e mata 30 filisteus. Vamos ao versículo 19. Então o Espírito do Senhor... Vocês estão notando, irmãos? Eu estou pontuando só alguns versículos que são chaves, para que vocês entenderem que a Sansão, quando ele fazia algo, ele não fazia por si só, ele fazia movido pelo Espírito do Senhor. Mas nós vamos ver um momento que ele não faz isso, mas vamos continuar. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. Vamos entender aqui? Peraí, mas ele não estava na festa do seu casamento? Que demorava 7 dias? Aí não termina o casamento. Compreende? E o resultado disso, no versículo, põe o 20. Olha o que ocorre, irmãos. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido acompanhante dele no casamento. Então, nós podemos ver aqui, nesse aspecto, Sansão foi um perdedor. Porque ele olhou a moça, gostou da filisteia, seus pais foram lá porque era hábito, né? Foram lá e pediram ela em casamento, se preparou-se a festa de casamento, ele estava na festa de casamento, ocorreu essa questão do enigma, né? E com essa situação, ele vai embora enfurecido e não se casa. E um dos acompanhantes dele, a sua mulher, a sua mulher foi dada para ele. E aí sim nós chegamos no versículo, no capítulo 15, do versículo, coloca 1. E aí nós vamos ver aqui a vingança de Sansão. Olha o que acontece, ó. Algum tempo depois desse acontecimento, da sua festa, né, do seu pretenso casamento, né? Algum tempo depois, na época da colheita do trigo, Sansão foi visitar a sua mulher e levou-lhe um cabrito. Vou à casa da minha mulher, disse ele, mas o pai dela não quis deixá-lo entrar. Por quê? Porque ela já estava casado com outra pessoa. Aí ele explica, olha, eu estava tão certo de que você a odiava, disse ele, que dei ao seu amigo. A sua irmã mais nova não é mais bonita? Fique com ela, no lugar da sua irmã. 3. Sansão lhes disse, desta vez ninguém poderá me culpar quando eu acertar as contas com os filisteus. 4. Então saiu, capturou 300 raposas e as amarrou, e aos pares pela cauda, depois prendeu uma tocha em cada par de caudas, acendeu as tochas e soltou as raposas no meio das plantações dos filisteus. Assim ele queimou os feixes, o cereal que iam colher e também as vinhas e os olivais. Para aí, olha que interessante, irmãos. Ele volta como se nada tivesse acontecido. Eu quero minha mulher, mas chega lá, não tinha uma mulher. Qual é a reação dele? Ele literalmente destrói a colheita, as plantações dos filisteus. Claro, vocês estão acompanhando comigo? Amém? Vamos lá, versículo 6. Os filisteus perguntaram, quem fez isso? Responderam-lhe, foi Sansão, o genro de Timnita, porque a sua mulher foi dada ao seu amigo. Então, os filisteus foram e queimaram a mulher
e seu pai. Captaram a consequência? Aquela a qual enganou o seu futuro marido em prol dos seus conterrâneos, acabou sofrendo a consequência dos seus próprios atos. E aí nós vamos ver o desenrolar disso. Sansão fugindo, porque é muito claro, irmão, nós precisamos, dentro desse contexto, nós precisamos deixar muito claro que Israel vivia debaixo do jugo dos filisteus. Durante quantos anos? 40 anos. É dentro desse tempo que está acontecendo isso. Então vocês imaginam a atitude, né, de Sansão. Primeiro, matar 30 filisteus. Segundo, colocar fogo na plantação deles. O que aconteceu com eles? Eles ficaram furiosos. A primeira reação foram matar a sua pretensa mulher e toda a sua família, seu pai. E também prenderam ele. E aí, se vocês lerem durante o capítulo 15 inteiro, né? Vai nos mostrar do capítulo, do versículo 7 até o 17, mas só me coloca o 17, que quando vamos, o 15, acho que o 15 já começa a falar isso. Que quando os filisteus vão procurá-lo, olha o que ele faz, ó. Encontrando a carcaça de um jumento, pegou a queixada e com ela matou 1000 homens. 16. Disse ele então: com uma queixada de jumento fiz deles montões, com uma queixada de jumentos matei 1000 homens. Gente, vamos lá? 17. Quando acabou de falar, jogou fora a queixada, e o local foi chamado de Ramate-Lei. Aí depois você vai ler que ele teve sede, aí o Senhor traz água da rocha para ele beber, enfim, né? Até o versículo 20, aí nós vamos entrar no 16. Aqui no 16 que eu quero... põe o versículo 20 para mim, faz favor. Então vocês viram a reação? Então peraí, vamos voltar um pouquinho o capítulo 15 só para a gente matar, né? Ele volta para sua mulher, e não é recebido, ele pega 300 raposas, coloca fogo na colheita. A reação dos filisteus foram lá e mataram a sua mulher, a filisteia, né? A família, mata a mulher e seu pai, sua família toda, saem atrás dele, e nesse interim, o que ele faz? Nesse encontro que ele tem, ele mata 1000 filisteus com uma queixada de jumento. Então, qual que era o que o anjo do Senhor falou para Manoá e para sua esposa, que era o objetivo que Sansão viria? Para iniciar a libertação do povo de Israel. E aí no versículo 20 não mostra pela primeira vez, dizendo que Sansão liderou Israel durante 20 anos, no tempo do domínio dos filisteus. Amém, queridos? Amém? Amém? Então vamos ao 16. Capítulo 16, do versículo 1 ao 31. Aí aqui o capítulo 16 inteiro ele nos mostra as suas derrotas, as suas fraquezas, né? E a sua vitória ao final. A primeira coisa que nos mostra, ali ó irmão, novamente, ele se misturando com coisa impura. Certa vez Sansão foi a Gaza, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Então passou a noite com uma prostituta. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado só até a meia-noite. Levantou-se, agarrou firme a porta da cidade com os 2 batentes e o arrancou
com tranca e tudo, pôs tudo nos ombros e o levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Irmãos, quando fala assim, arrancou a porta da cidade, nós ficamos imaginando que essas portas, né, Marcelo, que a gente tem em casa, né? Mas sabe o que é as portas da cidade? Passava carro de boi, carruagens, então eram portas largas, altas. É desta porta que nós estamos falando que Sansão, literalmente, imagina a força desse homem, gente. Sansão era muito forte, não só tirou, como carregou, pôs tudo nos ombros e levou ao topo da colina que fica defronte de Hebrom. Então Sansão era um homem muito forte, e a sua força, todos queriam saber de onde vinha, aonde estava. E nós vemos a fraqueza, a primeira, nós vimos lá no capítulo 15, mostrando Sansão querendo casar com uma filisteia, uma estrangeira. Nós vemos agora no início do versículo, do capítulo 16, nós vemos Sansão literalmente coabitando com uma prostituta. E nós vamos ver que a sua derrocada final, ou seja, a sua derrota, realmente é através de uma mulher chamada Dalila. Quem já assistiu o filme Sansão e Dalila? Filme muito antigo, né? Mas fala justamente desse relacionamento. A forma que Dalila engana Sansão. Aí depois vocês leiam, né? Está do versículo 4 em diante, né? Vem até o 20, nos mostra, né, a paixão, o amor que Sansão tinha por Dalila. E Dalila foi procurada pelos líderes dos filisteus, onde ofereceram 1000 peças de prata a cada um deles, para que ela descobrisse o ponto fraco de Sansão. E ela faz isso por uma vez, por 2 vezes, por 3 vezes, e nas 3 vezes, leiam lá depois, e Sansão engana ela. Mas coloca no versículo 20 para mim. Vamos ler isso aqui, é muito interessante. Nós vamos ver novamente, Não, vamos antes um pouco, aí ele já está acordado. Não, mais um pouquinho. Lá. Não, mais um pouquinho, eu quero falar algo sobre isso. Volta mais um, isso, aí. Lá, aí, aqui gente. Vocês prestaram atenção da mulher filisteia, o que ocorreu, que ela fez para que Sansão contasse o que era o enigma. Nós lemos isso, que ela perturbou ele. Agora, o que aconteceu com Dalila? Importunando-o o tempo todo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. E aí está falando de Dalila mulher, mas isso é recíproco, homem e mulher, viu? No caso aí específico, mas tanto homem como mulher, mas principalmente no caso mulher, né? Mulher quando quer uma coisa, né, gente? Eu tenho uma mulher em casa há 44 anos, graças a Deus, uma mulher de Deus. Não é assim, uma mulher, graças a Deus, uma mulher, mas eu sei, e vocês também, se vocês não sabem, a mulher que vocês têm ao lado de vocês estão iludidos. A Rafa está dando risada, né, Rafa? Mas é uma realidade, né? Eu passei a viver muito melhor com ela quando eu entendi o meu papel. É isso que nós homens não entendemos o nosso papel, mas principalmente aceitamos o nosso papel ao lado delas. Ela é a nossa ajudadora, ela é a nossa auxiliadora, e nós somos o que dela?
nós somos o Senhor, somos recíproco, né? Aí fica mais fácil. Aí fica para um culto de casais isso aí. Eu falei isso no casamento sábado passado. Não tem mais eu vou, é nós vamos. Eu posso, eu quero, não. Nós podemos, nós queremos, eu vou fazer. Não é, é uma vida a dois. E a mulher, quando ela quer, gente, aqui ó, ela consegue. Não é, mulheres? Hã? Não é? É uma realidade. Felipe está balançando a cabeça lá. E você tem 3 mulheres ainda, hein, Felipe? Você está na roça, filho. Mas é uma realidade. No caso aqui assim, né, nós estamos vendo aqui, né, eu mostrei 2 casos. De um lado, que foi prejudicial, né? Provérbios, está em Provérbios que fala sobre a mulher rixosa. É uma mulher que fica como gotejar. É aquela mulher que fica falando, igual a Dalila falando: eu quero uma geladeira nova, 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 eu quero uma geladeira nova. O que você vai dar para ela? Dá logo então, mano. Eu quero e eu quero. Ela quer, ué. E nós vamos. Foi assim. Não adianta. Sansão 3 vezes, se você trançar meu cabelo, você me amarrar com corda nova, peraí, olha lá, você está me enganando. Coloca o 17, olha o que ela diz, 17. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Guardem isso, irmãos. Aonde estava a força de Sansão? Aonde? No seu cabelo. E foi isso que aconteceu, né? Logo que chamou, vamos lá, 18. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata, ou seja, pagando ela do que ela, o que ela fez. 19. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então nós podemos dizer neste ponto exato: Sansão foi derrotado. Que Sansão, ele é um derrotado. Concordam, amém? Neste ponto específico. Porque ele tinha um voto, ele tinha um propósito com o Senhor. E ele, em troca de uma mulher, ele vendeu o que Deus tinha dado para ele. O resultado, irmãos, da desobediência, quando nós temos um voto com o Senhor, um propósito com o Senhor, um chamado do Senhor, e deixamos de fazê-lo. Então ela chamou Sansão. Os filisteus o estão atacando, vocês podem ler lá, as 3 vezes ela faz a mesma coisa. As 3 vezes, dessa vez novamente. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Nós vemos lá no capítulo 14 que o Espírito do Senhor começou a agir nele. Nós vimos lá que quando ele enfrentou o leão, o Espírito do Senhor se apossou dele.
Nós vimos lá que quando ele pegou como é que fala? A carcaça da jumenta? Como é que é? A queixada, isso, do jumento. A palavra nos diz que o Espírito do Senhor apossou-se dele. Mas o que aconteceu aqui agora, irmãos? O Senhor o tinha deixado a sua própria sorte. Enquanto você tem um compromisso, enquanto você está debaixo do propósito, do chamado de Deus, Deus está contigo. Compreende isso, irmãos? Mas quando você vende, troca ao seu bel prazer, você tem que arcar com as suas consequências. E nós vemos a partir daí Sansão arcando com as consequências das suas irresponsabilidades. Qual é a primeira coisa que acontece com ele? Vamos ver aqui, irmãos, vamos ver, primeira coisa que acontece com ele, os filisteus o prenderam. A primeira coisa, perdeu a sua liberdade. Até então ele estava livre, liderando o povo de Israel durante 20 anos. É nesse contexto, irmãos. Aquilo que aconteceu agora ali, ele foi preso. Segunda coisa que fizeram com ele: furaram os seus olhos. Olha que interessante, irmãos. Me chamou a atenção esse furaram os seus olhos. Lá no final nós vamos ver o porquê disso. E o levaram para Gaza, prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar um moinho na prisão. Olha o que um homem de Deus... Você entende, querido? O anjo do Senhor foi a sua mãe, que era estéril. Se cumpriu o propósito de chamar de Deus. Ele tem uma vida, ele faz tantas coisas com Deus, mas por causa de uma mulher, ele troca aquilo que Deus deu para ele, a força que ele tinha em Deus, e literalmente é um derrotado. É um derrotado. Isso nós podemos dizer. Sabe, queridos, por quê, queridos? O amor, nós vemos lá em Coríntios 13, o amor é diferente de paixão. A paixão cega, viu? Por isso que nós vemos aí muitos, está amarrado em nome de Jesus, mas nós vemos muitos trocando de mulheres, né? De 40, 50, 60 por duas de 20, por 3 de 18, né? Está amarrado em nome de Jesus, mas isso é moda. As estatísticas do IBGE mostram isso. Principalmente, queridos, no meio de nós, principalmente no meio de pastores. Sabe, irmãos? É difícil, irmãos, é difícil. Você está aqui no altar do Senhor nos dias de hoje é muito difícil, irmãos. Sabe? Estamos aqui, 44 anos juntos, caminhando para 45 anos, se assim o Senhor nos permitiu, o ano que vem, 8 de janeiro de 1977. Tempo. Mas vamos continuar aqui. Olha, então ele está preso, com seus olhos naturais furados, cego, não enxerga mais nada. Entende isso? Careca, porque teve seus cabelos cortados, a sua força se foi. O que os filisteus fazem em seguida? Festa. Conseguiram vencer o maior inimigo deles. O que vai fazer? Festa. O que o nosso inimigo em comum faz quando nos vence? Festa. Mas, querido, sabe quando tem festa no céu? É quando uma alma se arrepende e se rende ao Senhor. Compreende? Também há festa no céu. Amém, queridos? Mas vamos lá, 22, Presta atenção, irmãos. Nesse detalhe aqui, onde estava a força
de Sansão? Olha como o nosso inimigo em comum, e eu vou falar dele mais, encerrar um pouquinho mais tarde, né? Olha como ele é tão descuidado. Porque onde estava a força de Sansão? No cabelo. O que o inimigo fez? Furou os olhos dele. O que aconteceu com o cabelo dele? Começou, mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer de novo. O que eles tinham que fazer então? Vai, né? Cresceu, corta. Cresceu, corta. E faz festa. Vamos lá, 23. Aí do versículo 23 em diante, nos mostra algo que dói o nosso coração, irmãos. O final aí do 23 ao 30, porque nos mostra a morte de Sansão. Nessa situação, preso, cego, né? Afastado de Deus, levado para ser bobo da corte, para divertir os filisteus. Aqui ó, os líderes dos filisteus se reuniram para oferecer um grande sacrifício a seu deus Dagom e para festejar comemorando sua vitória. Diziam: o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão em nossas mãos. 24. Quando o povo viu, louvou o seu Deus. O nosso Deus nos entregou o nosso inimigo, o devastador da nossa terra. Olha, aquele que multiplicava os nossos mortos. Olha a fama de Sansão. Vamos lá, 25. Com o coração cheio de alegria gritaram: tragam-nos Sansão para nos divertir. Olha aí, irmãos. E mandaram trazer Sansão da prisão, e ele os divertia quando o puseram entre as colunas. Vamos lá? Sansão disse ao jovem que o guiava pela mão: ponha-me onde eu possa apalpar as colunas que sustentam o templo, para que eu me apoie nelas. Homens e mulheres lotavam o templo. Todos os líderes dos filisteus estavam presentes, e no alto, na galeria, havia cerca de 3.000 homens e mulheres, vendo Sansão, que os divertia. Ele era o bobo da corte. Mas naquele momento, e sempre tem um momento, irmãos, sabe? Jonas, ele foi enviado para Nínive, mas ele foi para Tarsis. O Senhor enviou um grande peixe, onde ele ficou 3 dias no ventre do peixe. Mas teve um momento que ele se lembrou de Deus. Sempre vai ter um momento, irmãos. Aquele que conhece Deus, vai ter um momento que você vai se voltar a Ele. Jonas orou, e o peixe o vomitou em Nínive novamente. Sansão orou ao Senhor. Ali não nos deixa claro se houve um arrependimento, mas está implícito. Porque se ele orou ao Senhor, ele viu a situação que ele se encontrava, ridicularizado, humilhado. Mas olha o que ele diz, olha a forma que ele ora ao Senhor. Ele não pede que o cabelo dele cresça, porque o cabelo dele já tinha crescido, e a força dele estava no cabelo dele. Mas o que ele pede ao Senhor? Ele ora ao Senhor dizendo: então, Sansão orou ao Senhor: ó soberano Deus, lembra-te de mim, ó Deus, eu te suplico, dai-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus 2 olhos. Jesus fala sobre os olhos, que os olhos, nossos olhos, é a porta de entrada do nosso corpo. Que se os nossos olhos forem bons, o restante do nosso corpo ele é bom. Que os nossos olhos é a candeia. Compreende isso, irmãos? Sansão teve a consciência muito clara por onde foi que ele errou. Porque ele olhou para a mulher filisteia, a desejou. Ele olhou para a mulher prostituta, a desejou. Ele olhou para Dalila e a desejou. E perdeu
os seus olhos naturais. Mas o Senhor ouviu a oração de Sansão, e Ele sempre ouve, irmãos. Ele sempre está buscando corações arrependidos, vidas arrependidas. Amém, queridos? Eu creio, irmãos, até no último momento. E o Senhor me tirou daqui uma certa feita, me levou para Belo Horizonte, numa pessoa que estava numa UTI, para que ela entregasse a vida para Jesus lá, e eu a batizasse por aspersão naquele lugar. E quando eu estava de volta, recebi a notícia que ela tinha morrido. Eu creio que no último momento, Deus prepara. Mas por favor, não espere o último momento, que talvez não dê tempo. Se prepare agora. Ore ao Senhor agora. Coloque ao Senhor, lembra-te de mim, ó Deus. Eu te suplico, dai-me forças mais uma vez. Para que eu possa prosseguir, para que eu possa continuar. Amém, queridos? E nós vamos ver o que acontece, olha, 29. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nelas, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. 31. Foram então os seus irmãos e toda a família do seu pai para buscá-lo. Trouxeram-no e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Sansão liderou Israel durante 20 anos. Sansão, nós vamos ver que ele é o último juiz citado. Você vai ver a partir do capítulo 16, o 17, o 18, o 19, 20, 21, né, que termina no 21, não se fala de mais nenhum juiz, ele é o último juiz. Sansão não foi capaz de seguir as instruções. Ele infringiu a regra do nazireado quando se aproximou de um leão morto e pegou o mel. Ele não teve controle das suas emoções. Ele não reconheceu que o seu poder e força vinham de Deus. Ele não levou a sério as advertências de Deus. Ele teve falta na sua consagração, do seu voto de nazireu. A sua fraqueza nós vimos por mulheres, a filisteia, a prostituta e Dalila, foi a causa da sua ruína, da sua derrota. Sansão não reconheceu que há um Deus soberano. Por isso, pagou com a sua própria vida para vencer por sua imprudência. É uma lição que fica para cada um de nós. O inimigo, ele pode saber a nossa fraqueza e agir através dela para nos derrotar por um momento. Mas se nós formos humildes e nos arrependermos e orar ao Senhor, Ele vai nos honrar, porque Deus é fiel. Amém, queridos? Nossos olhos podem ser furados, arrancados, para não mais enxergar o natural, mas o Espírito Santo que está em nós vai nos guiar de volta para o propósito e para o plano de Deus, porque a nossa força não está nos olhos, e sim no cabelo, como Sansão, que está crescendo de novo, de novo, de novo. E Sansão era no cabelo. Onde é a sua força que precisa crescer, a sua fé
que precisa crescer nesta noite. Rapidamente, Jesus é um vencedor ou Jesus é um perdedor? Eu respondo rápido, não. Porque Jesus só passou pela cruz. Ele não está na cruz. Apesar de muitos mostrarem Jesus crucificado ainda, não é uma realidade. A cruz, ela é essa aqui, ó, símbolo da cruz. Jesus só passou pela cruz. Jesus em João capítulo 16, 33 diz: eu lhes disse estas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Em Romanos no capítulo 8, versículo 37, versículo de 37 a 39 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Compreende isso, irmãos? Mas em Apocalipse capítulo 20, do versículo 7 a 10 diz: quando terminarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Qual é a condição de Satanás nesse tempo? Ele está preso. E aí o versículo em seguida diz o 8: e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Seu número é como a areia do mar. Todos nós sabemos da última e grande batalha no vale do Armagedon, ou no vale de Megido ou Megido, que vai ocorrer. As nações marcharão por toda a superfície da terra e cercarão o acampamento dos santos, a cidade amada. Mas um fogo desceu do céu e as devorou. Sabe, queridos, nós estaremos lá com o Senhor. Se você ler um pouquinho antes, fala sobre o arrebatamento, de nós ficarmos 1000 anos com o Senhor. Depois de 1000 anos, Satanás vai ser solto. E vai ter essa grande batalha. Sabe o que nós vamos fazer, irmãos? Observar que Deus sempre faz tudo. Se Deus fez no início, no princípio, no fim Ele também vai fazer. Amém? Amém? E o diabo, olha aqui, presta atenção aqui, irmãos, ó. E o diabo que as enganava foi lançado no lago de fogo que arde com enxofre, onde já haviam lançados a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite para todo o sempre. Dá para ver quem é o derrotado? Dá para ver quem é um vencedor muito claro? Cristo é vencedor. Amém? E nós em Cristo Jesus, o apóstolo Paulo nos afirma que nós não somos só vencedores, nós somos mais que vencedores. Então nós não podemos ficar nos segurando, nos guardando, sabe? Temos que tomar todo o cuidado, vigiar e orar sem cessar. Sim, irmãos, sim. Mas nós temos que dar graças ao Senhor, porque nele, somente nele, nós somos vencedores. Amém, queridos? Cristo já venceu o mundo, passou pela cruz por nós, para que nós possamos ter paz. Compreende? É interessante, irmãos. Obrigado, Espírito Santo. Jesus, após ser batizado no Espírito Santo, ser levado, ser batizado nas águas e ser levado pelo Espírito Santo para ficar 40 dias sendo tentado. No final, eu gosto de uma versão que diz assim: depois do embate que Jesus tem com o diabo, com Satanás, diz assim que o diabo o deixou para um momento oportuno. Qual foi o momento oportuno que Satanás, o diabo, achou que tinha vencido Jesus? Foi quando ele usou a religião, os religiosos. Quando ele usou o sinédrio para levar Jesus para a cruz e matar Jesus. Foi ali que ele perdeu. Compreende isso?
Satanás, ele é derrotado, irmãos. O papel dele hoje é levar, e vai ser sempre isso, o máximo possível de pessoas para o lado dele. E nós não podemos mais ceder a isso. Nós temos que ser resilientes. Amém? Queridos, olha, de março para o ano, de março de 2020, para esses dias de hoje, há um estrago enorme sendo feito no mundo espiritual, nas igrejas, na vida dos nossos amados irmãos. Há uma apostasia, irmãos. Há uma falta de Deus muito grande nas famílias, nas vidas. Nós precisamos orar, irmãos. Você precisa tirar um tempo na sua casa. Nós estamos tirando um tempo aqui, o Senhor nos deu um comando claro aqui, né? Nós estamos desde o dia 1º de agosto, vamos até sábado que vem, né? Orando todos os dias das 10 à meia-noite aqui, mas você pode fazer isso na sua casa também. Não precisa também ser neste horário. Sabe, queridos, mas que nós precisamos ter de praxe um momento. Eu sei que é muito difícil para as mulheres que têm seus afazeres, trabalham, principalmente a mulher que trabalha fora, depois trabalha mais dentro de casa, né? Mas você precisa ter um momento de você parar tudo. E nem que seja você tenha 5 minutos de excelência, de dobrar os seus joelhos, ou andar para, não sei qual é a sua forma de orar, mas se desligar da terra e se ligar ao trono do Senhor, interceder, primeiro pela sua vida, depois pela sua casa, pela sua família, pela sua parentela, pelos seus irmãos em Cristo. Há um estrago muito grande sendo feito. Sabe, irmãos, se você se sente assim neste momento, muita atenção, eu encerro aqui. Segunda carta a Coríntios, capítulo 8, versículo 10 diz: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pressionados, vamos ser sempre, mas nós não podemos desanimar, irmãos. Perplexos, muitas vezes você fala: não pode ser, como é que isso está acontecendo? Mas não desespere. Você é perseguido, somos perseguidos, isso Paulo está falando. Somos perseguidos, mas você não está só. Nós não estamos só. Eu me lembro sempre que quando eu brinco com a irmã Terezinha, né? Mas você veio sozinha? Não. Eu, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós não estamos só, irmãos. A grande diferença, sabe, hoje nós temos Cristo dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo que mora dentro de nós. Então, meus irmãos, nós não podemos, sabe, nos desesperar, nos desanimar, porque nós temos Cristo dentro de nós, e Cristo em vós é a esperança da glória. Amém, irmãos? Amém? Somos vencedores, amém? Somos vencedores. Tá difícil? Tá. Quer a boa notícia? Vai ficar mais difícil ainda. Para nós não tem moleza, irmão. Para nós é guerra, batalha sobre batalha. E quando nós formos lá para o céu, vai ter a última grande batalha nos aguardando também. Compreende, irmãos? A vida cristã
não é moleza. A realidade nossa é essa. E a realidade, em vez de atrair, assusta. É essa realidade que de março do ano passado para agora está sendo mostrado para as famílias, para as pessoas. A realidade da vida das pessoas já era essa, só que agora ficou muito claro. Muito claro. Mas olha, querido, se você passar tempo na palavra, se alimentando, buscando, nós vamos chegar lá, irmãos. Nós vamos chegar lá. Amém? Amém. Dízimos, ofertas, eu falo com uma tranquilidade tão grande, né? Porque é uma prática constante na minha vida, ao longo desses 29 anos com o Senhor, né? E o princípio da semeadura, ela é inerente, né? Então, querido, seu dízimo, é o dia de você trazer seu dízimo, traga. Você tem uma oferta para dar no caso do Senhor, traga. Eu não tenho nada, Senhor, só para seu fôlego de vida, traga na casa do tesouro, com alegria. Deus, eu louvo o seu nome, bendigo o teu nome. Sei que só o Senhor pode fazer. Aonde houver necessidade, entra com a providência, Senhor. Se for, Pai, numa despensa, Senhor, que esteja vazia, seja uma conta bancária que está negativa, Senhor, seja uma pendência judiciária que há, sim, Senhor, envia um anjo agora lá e assina a sentença de acordo com a tua vontade para com a vida dos teus filhos, Deus. Se for favorável, sim, se for desfavorável, que assim seja também, porque é o princípio da semeadura, Pai. Mas entra com a providência, Deus. Eu confesso a multiplicação sobre cada coração generoso e sobre a tua casa, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. Amém? E graças a Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz.